Olá, pessoal do sexto ano. Tudo bem com vocês? Professor Patrick aqui, e nesse vídeo nós iremos corrigir as atividades de matemática da semana 5 do Plano de Estudo Tutorado, volume 3. A unidade temática, o objeto de conhecimento, as habilidades envolvidas e os conteúdos relacionados estão aí na tela de vocês. A questão 1 pedia para analisar os ângulos internos de cada triângulo e classificar esses triângulos de acordo com seus ângulos. Em relação aos ângulos internos, os triângulos podem ser classificados em triângulo acutângulo, triângulo retângulo e triângulo obtusângulo. Como? Os ângulos, eles são classificados se ele for maior que 0 graus e menor que 90, nós chamamos de ângulo agudo. Se o ângulo tiver 90 graus, conforme este que eu coloquei aqui na tela para vocês, é o que nós chamamos de ângulo reto. E se o ângulo for maior que 90 e menor que 180, nós chamamos de ângulo obtuso. Então, se o triângulo tiver um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, nós falamos que esse triângulo é um triângulo retângulo. Se ele tiver um ângulo maior que 90 graus, se ele tiver um ângulo obtuso, nós falamos que esse triângulo é obtusângulo. E se o triângulo tiver os três ângulos agudos, os três ângulos menores que 90 graus, nós chamamos esse triângulo de triângulo acutângulo. Então, vamos ver aqui na letra A. Vocês podem ver, ó, que esse ângulo aqui é o ângulo reto. Ó. Vamos colocar esse ângulo de 90 graus em cima aqui para vocês poderem ver. Tá vendo que coincide a abertura? Ó, essa linha preta aqui, que é o do ângulo anterior. Se eu posicionar aqui, realmente esse ângulo aqui é um ângulo reto. Se o triângulo da letra A tem um ângulo reto, é um triângulo retângulo. Agora, na letra B, vamos ver os ângulos deles. Ó. Primeiro, lá em cima, vocês podem ver que essa linha preta é o ângulo reto de 90 graus. Vocês podem ver que a linha laranja ó, é menor que o ângulo de 90 graus. Então, aqui tem um ângulo agudo. Aqui nós também temos um ângulo agudo. E aqui também um ângulo agudo. Ou seja, os três ângulos internos do triângulo da letra B são ângulos agudos. Então, o triângulo da letra B é um triângulo acutângulo. E na letra C, nós já vamos medir direto esse ângulo aqui. Ó. Vejam que essa linha preta indica o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. E nós podemos ver que esse ângulo aqui é maior que 90 graus. É um ângulo obtuso. Então, o triângulo da letra C é um triângulo obtusângulo. Na questão 2, nós temos 10 quadriláteros aqui. Ó. O que são os quadriláteros? São polígonos que possuem 4 lados, 4 ângulos internos também. Então, temos o quadrilátero A, o B, o C, o D, o E, o F, o G, o H, o I e o J. Primeira coisa, vamos identificar quais desses quadriláteros não têm lados paralelos, tem só um par de lados paralelos e tem dois pares de lados paralelos. Ó, o da letra A, nós podemos ver que esse lado de cima aqui, ó, não é paralelo com esse lado aqui de baixo. Se nós continuarmos a ter a linha aqui do A, ó, eles iriam se encontrar em algum ponto aqui, ó, eles não são paralelos. A mesma coisa, ó, as retas que está vertical aqui do lado direito também não é paralelo com esse lado. Então, o quadrilátero da letra A não tem lados paralelos. O da letra B, ó, os lados que eu estou mostrando aqui, ó, e esse, se nós tivéssemos a extensão das retas suportes, nós podemos ver que eles se encontrariam em algum lugar aqui para cima. Já a base maior e a base menor desse trapézio, esse quadrilátero da letra B é um trapézio, são paralelos. Então, da letra B tem um par de lados paralelos. O da letra C é um paralelogramo. Esse lado é paralelo com esse e esse lado é paralelo com esse. Eles não se encontram. Se eu fizesse aqui, ó, a reta suporte, elas nunca iriam se encontrar. Então, a figura da letra C tem dois pares de lados paralelos. O da letra D, ó, nós podemos ver aqui também ó, que tem esse lado de cima é paralelo com esse lado de baixo,
porém os lados aqui, ó, não são paralelos. Se nós continuássemos a reta suporte, eles iriam se encontrar em algum lugar aqui para baixo. Então, o quadrilátero da letra D tem um par de lado paralelo. O da letra E é um retângulo, ó. O lado de cima é paralelo com o lado de baixo, o da direita é paralelo com o da esquerda. Então, da letra E tem dois pares de lados paralelos. O da letra F, se vocês analisarem, ele não tem nenhum lado de par paralelo. O de cima não é paralelo com o de baixo, e o da esquerda também não é paralelo com o da direita. Então, da F não tem lados paralelos. O da letra G é um losango, que também é um quadrado, se nós girarmos ele. Ó. Esse lado é paralelo com esse, e este é paralelo com este. Então, da letra G tem dois pares paralelos. Dois pares de lados paralelos. O do H tem um só, o de cima com o de baixo. Os do lado não são paralelos. Então, da H tem um lado paralelo só. O da letra I é um losango. O losango ele tem os lados paralelos. Ó. Esse é paralelo com este e este é paralelo com este. Então, da letra I tem dois pares paralelos. E o da letra J não tem nenhum par de lados paralelos. Tá? Essa aí é a questão 2. Já na questão 3, em um jogo proposto pela professora, os alunos tinham que responder sobre as propriedades dos quadriláteros. A pergunta que Joaquim teve que responder para ganhar pontos no jogo foi: qual quadrilátero tem todos os ângulos internos com medidas iguais e todos os lados com medidas de comprimento iguais? Joaquim ganhou os pontos do jogo ao responder, então ele acertou essa pergunta. Então, qual que é a resposta? Qual que é o quadrilátero que tem todos os ângulos internos com medidas iguais? Então, todos os ângulos internos vão medir igualmente. E todos os lados vão ter comprimentos iguais. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Losango, alternativa A, é o paralelogramo que tem os quatro lados congruentes. Os quatro lados têm medidas iguais. Falou alguma coisa de ângulo? Não. Então, não é losango a resposta. Quadrado é o paralelogramo que tem os quatro lados e os quatro ângulos internos congruentes. Ó, o quadrado tem os quatro ângulos internos com a mesma medida de 90 graus e os lados do quadrado sempre vão ter a mesma medida. Então, a resposta da questão 3 é a letra B, quadrado. Vamos só ver as outras duas opções. Ó. Letra C, retângulo. É o paralelogramo que tem os quatro ângulos internos congruentes, retos. O retângulo ele tem os quatro ângulos internos iguais, medindo 90 graus, só que os lados do retângulo não são todos iguais. Ele vai ter dois lados maiores e dois lados menores. E o trapézio, por último, ó, são quadriláteros que têm dois de seus lados paralelos. Os lados paralelos de um trapézio são chamados de bases, e a distância entre as duas bases chama-se altura. Falou alguma coisa de lados de mesmo tamanho, de ângulos congruentes? Não. Então, realmente, a resposta da questão 3 é a letra B, quadrado. E, por último, nós temos aqui alguns quadriláteros, alguns polígonos. Em rosa aqui é um quadrilátero, um pentágono, um hexágono, um heptágono e um octógono, de acordo com o número de lados de um polígono. Se tiver 4 lados, é o quadrilátero. Se tiver 5, pentágono. 6, hexágono. 7, heptágono. E 8, octógono. Quais são os números? Qual é o número de triângulos obtidos de cada um desses polígonos? Então, nós vamos fixar um vértice, tá? Então, aqui nós vamos fixar este, no pentágono este, no hexágono este, no heptágono este e no octógono este. Fixado estes vértices, o que nós temos? Que eles já são ligados a dois vértices que formam os lados desse polígono. Eles já estão ligados a dois vértices. E o que acontece com os demais? Se nós traçarmos os demais segmentos desse vértice que nós tomamos como base com o que faltou, nós estamos pegando diagonais do nosso polígono. E essas diagonais dividem esses polígonos em triângulos. Então, o quadrilátero ó, divide em dois triângulos. No pentágono, nós temos 1, 2, 3. No hexágono, 1, 2, 3, 4.
No heptágono, 1, 2, 3, 4, 5. E no octógono, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com isso, nós terminamos a correção. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só mandarem mensagem, tanto no Conexão Escola quanto no WhatsApp. Até a próxima. Tchau, tchau.